Obrigado. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai cantar a música do Padre Germano para a gente poder preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Obrigado, Cláudio. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: Por que dormis? E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está em Lucas, no capítulo 22, no capítulo 22, item 46. Nos ensinamentos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos, entre aspas, dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios.
ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através dos pesadelos e da fantasia. Bom, meus irmãos, a mensagem nos fala de dormir, né? O dormir numa linguagem figurativa, né? Porque aqui dormindo estamos nós, quando deixamos de fazer o bem, quando deixamos de ser solidários, quando somos egoístas, quando buscamos só nossos próprios interesses, quando dormimos com indiferença ao sofrimento alheio. Então tudo isso é o sono que traz para o nosso futuro grandes sofrimentos. O despertar vai ser ruim. Então é por isso que nós somos alertados sempre. Aproveitemos as oportunidades todos os dias. E quase que todos os dias temos oportunidade de fazer o bem, de levar uma palavra amiga, de levar uma palavra de conforto, de dar um abraço, de dar um bom dia, de mostrar para as pessoas que as pessoas são importantes, independente da posição que elas ocupem na sociedade. Porque nós temos ainda esse mau hábito, as pessoas que têm uma posição de destaque são referendadas. E as pessoas que têm uma posição mais humilde, elas passam às vezes por indiferença. Então todos são importantes. Esse bom dia para aquela pessoa mais simples, às vezes o gari está ali varrendo a rua, dá um bom dia para ele, não custa nada, ele vai ficar feliz. Talvez ele tenha ganho o dia com aquele simples bom dia, porque ele deixou de ser transparente, invisível na sociedade e passou a ser enxergado com carinho, com respeito, com amor. Oferecer um copo de água para aquela pessoa que está trabalhando no sol. Muitas vezes estão lá capinando a nossa rua, a nossa porta, estão entregando uma carta, estão ali no sol, custa nada oferecer um copo d'água. Isso é de graça, mas esse gesto tão simples é uma demonstração de amor e de respeito, de que aquela pessoa não é invisível para nós. Então, meus irmãos, pequenos gestos fazem a diferença na vida das pessoas, e é essa a mensagem, para que a gente não durma. Porque se a gente dormir com a indiferença, quando nós despertarmos na pátria espiritual, nós vamos nos arrepender muito de termos passado esse tempo todo na indiferença. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade abençoada que o Pai nos oferece. Agradecer ao Pai por essas portas estarem abertas. Agradecer ao Pai por estarmos na casa de Deus. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por estar conosco e por tudo que nos ensinou há tanto tempo e nós ainda temos muita dificuldade de exercitar. Agradecer Padre Germano, agradecer a espiritualidade amiga e pedir a esses trabalhadores espirituais que possam envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Jorge Valério, que fará uso da palavra essa noite, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que precisamos ouvir para nos fortalecer enquanto encarnados e fortalecer a nossa alma enquanto eternidade. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E agradecer ao nosso irmão, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, por estar conosco. Um sacrifício sabemos que faz. Muita gratidão, irmão, a casa é sua, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, nós vamos falar sobre a Carta Magna, onde consta as boas aventuranças. Aquele roteiro, né, que nós estamos tentando seguir, não só nessa existência, mas de existências anteriores,
seguir, porque Ele é que nos vai conduzir a Deus. Lembra que Jesus já, eu sou a porta, o caminho, a verdade? Sim, é Ele. Evidentemente nós somos cristãos, mas nós vamos verificar que, por exemplo, eu não vou falar isso entre os muçulmanos, entre os budistas, porque às vezes pode não compreender, e não estamos sobrevalorizando o cristianismo, mas nós sabemos que o Mestre Jesus, Ele é o responsável perante a divindade pelo planeta Terra, e todos esses espíritos, né, são missionários dele. Ele não esqueceu nenhum povo, nenhuma região. Ele mandou missionários em todos os lugares, em todos os cantos, para informar justamente esse roteiro seguro. Sim, somos difíceis ainda. Nós nos conhecemos, né? Quando é que nós nos acordamos para esse caminho? Foi nessa existência? Foi na existência anterior? Foi na anterior à anterior? Não sabemos, mas um dia nós acordamos. E estamos num processo, num caminho. Tem uns que estão começando, uns que já começaram, tem uns que estão mais à frente, tem uns até que param, né? A gente vai, de repente, dá uma parada, e dá vontade de parar. Eu mesmo já parei numa situação pessoal, e acho que para que você veja como somos nós. Achei que estava desamparado, esqueci do amparo constante que tive na existência, aí pum, deu uma parada. Foi rápido, 1 ano, 2, né? Mas foi uma parada assim, por questões pessoais ainda da nossa fragilidade e maturidade como espírito em jornada, né? Uma vez, foi justamente nessa época em que surgiu esse problema pessoal, eu tirei uma carta, uma consulta no plano espiritual, perguntando a eles, porque eu tinha tirado uma carta no início, isso levou 3 anos esse processo. No início desses 3 anos eu tirei uma carta. Ele falou, tenha paciência, Maria está zelando por você. Eu fiquei todo contente. Mas claro que ela não sou exclusividade, né? Nós sabemos que Mãe Santíssima é um espírito que zela por todos nós. Tá, mas passou 1 ano, 2 e cadê o zelo? Aí eu comecei a ficar. Mas nessa primeira carta ela disse assim, o espírito, aí eu tirei uma outra, cadê? Reclamando. Não disse que estava zelando por mim, cadê o zelo? Até agora nada. Aí o espírito respondeu assim educadamente, filho, desde que você reencarnou, nós cuidamos de você. Evitamos nessa trajetória vários problemas para você chegar onde você chegou. Começou assim. E não falou mais nada. Eu me lembro, só foi isso, né? Então eu tinha que perseverar. Então a nossa imaturidade, muitas vezes, esquecemos desse roteiro seguro. E mesmo quando conhecemos. Eu conheço várias pessoas que passaram por esse processo recentemente. Um colega, amigo nosso, que foi espírita, hoje ele optou para a igreja evangélica, né, de uma época para cá. Ele era um bandista, médium, tinha roupa e foi a doutrina espírita porque ele quis se livrar disso, desse processo todo. E ele recebeu uma orientação na mesma instituição que eu frequentei, que eu perguntava mesmo, eu orientei ele, ele foi lá e o espírito falou assim, que ele queria se livrar das roupas e dos altares que ele tinha em casa, do grupo religioso que ele pertencia, era um bando ou candomblé, não sei, e de forma assim, pegar tudo e jogar fora. Só que os espíritos que ele conviveu nesse período todo começaram a reclamar. Ele sentia tremores, porque ele dizia, não, tivemos juntos esse tempo todo, por que você vai me deixar agora? Aí ele foi na instituição e tirou a hospital, filho, falou justamente isso. Quantos anos você esteve com esses espíritos? Como médium. Não é dessa forma que se rompe. Não é jogando fora, quebrando as imagens, não. Olha só, interessante, né? Faça o seguinte, pegue tudo e doe alguém que continue nessa religião. Doe tudo.
para a instituição ou alguém que precise, que continue. Ele fez isso. Aí deixaram ele tranquilamente. Ele foi. Fluiu. Olha só, né? Interessante. Por quê? Um convívio de anos e romper dessa forma, então tem que ter devida cautela. Então a nossa imaturidade muitas vezes. Mas voltando lá, Jesus, responsável pelo planeta Terra. Espírito na escala espírita, né? Vemos lá, espírito puro. E nós estamos lá embaixo, né? Tem a primeira ordem, espírito puro, que Jesus, né? A segunda ordem, bons espíritos, quando é o caso do planeta Terra, mas tem alguns, porque a misericórdia é divina e Jesus também traz para que nos auxilie. Nós precisamos de modelos para que possamos auxiliar Chico Xavier, Eudípio de Barçanufo, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo e tantos outros espíritos que surgiram e são modelos para a gente, que nos auxiliam, nos conduzem também. Então, e a grande maioria, aqueles da terceira ordem, são os espíritos imperfeitos, que a grande maioria de nós estamos. Né? Então, para a gente entender, entrar nesse roteiro, nessa carta magna, né? A carta excelente, a grande carta, que é o roteiro que Jesus nos trouxe, foi lá no monte, que Mateus diz uma coisa que um subia, e também Lucas ou Marcos diz que ele descia, não importa, né? A Amélia Rodrigues diz que ele parou num determinado platô e a multidão o cercando e ele deu. Mahatma Gandhi, né, da Índia, que não era cristão, quando leu as bem-aventuranças, ele disse o seguinte: a humanidade não precisa de mais nada. Não era cristão. Mahatma Gandhi, né? Um grande modelo, exemplo para nós. Para vocês verem, né, a importância do Mestre Jesus como abrange a todos. Então, sabemos que Jesus é nosso irmão maior. Então, ele recebeu o planeta Terra e nós para tutelar e nos conduzir. Então, a gente sabe o processo da formação. Os mundos também têm suas fases. Primitivo, aquela bola de fogo. Vai esfriando, aí surge, né, o esqueleto, que é a crosta terrestre, a rocha magna. Depois, as moléculas de H2O de água estavam na atmosfera, vai esfriando. As moléculas, inicialmente era uma água ácida, depois com o tempo, aí vem o reino vegetal, surge no mar, já aí o mar em condições. Quando tudo vai tendo condições, vai surgindo a vida. A vida inicialmente unicelular, depois se multiplica, vem os animais, o reino animal, e quando a casa estava pronta, quem que surge? O ser mais inteligente, nós. E nós viemos numa escala, né, evolutiva. Vocês já viram aqueles desenhos que eles mostram os primeiros hominídeos? Como eles eram feios, gente. No YouTube a gente vê, o bichinho feio, a gente passou por lá. Mas a gente era feiozinho, agora não, a gente é bonito, né? Então, mas era o início, sob a tutela do Mestre Jesus e seus prepostos. Aí, ó, lentamente caminhando. Vamos avançar bastante. O povo romano, os romanos. Existia uma região na Itália, que existia um povo chamado Etrusco. E daí, o Mestre Jesus trabalhando, já tinha os gregos, os egípcios, em todo esse processo, e hoje sabe-se que nas Américas já tinham povos tão antigos quanto os egípcios, que faziam pirâmides também. Allan Kardec vai citar a coincidência, como é que lá no Egito e na América do Sul, América Central, tem pirâmides também, a mesma tecnologia. E nós sabemos que é um enxerto, né, usando esse termo, desculpe, de espíritos que estavam avançados intelectualmente, não sempre moralmente, e que vieram de outro mundo, que chegou ao estágio, porque os mundos também evoluem, lembra, primitivo, prova de expiação que está a Terra, e nós estamos passando um processo para regeneração. Nós estamos passando, que vai ver o que? Um expurgo, porque aqueles que não conseguirem ser reprovados, gente, é a pior coisa que tem. Vocês não foram, cá foram, mas eu já fui, tá?
repetir um ano, todo mundo vai à frente, você fica lá. É horrível. E ser reprovado num planeta, fica lá com a saudade, puxa, fica olhando como os egípcios faziam, os antigos, fica olhando para o céu. Mas na verdade, os exilados de Capela tinham uma saudade. Eles olhavam aquela constelação como se alguma coisa os atraísse para lá, porque eles vieram de lá. Chegou um ponto do planeta que não tinha condição de mantê-los, porque eles ainda faziam mal, desejavam mal. Então, há o expurgo, mas olha só, aproveita-se sua tecnologia para ajudar aqueles que estão em início no planeta Terra. Então, eles vão trazer várias tecnologias. Até hoje, eles dizem que o Egito, nas pirâmides, na verdade, Emmanuel, o Espírito, fala que as pirâmides são um laboratório, ainda está para descobrir tantas coisas ali. Quando um homem começar a desvendar o que tem ali, é um laboratório que eles deixaram para a gente. Magnetismo, por exemplo, dizem que os aviões têm um aeroporto. Eu não sabia, o Cairo, onde tem as pirâmides, aquelas pirâmides são cercadas por uma população. É pertinho, as comunidades, a cidade. Mas o aeroporto, quando os aviões, os instrumentos, eles se alteram. Mexe com os instrumentos. É o magnetismo das pirâmides. Então, o Emmanuel, o Espírito, diz que é um laboratório, as pirâmides. Há muita coisa para se descobrir ainda. Então, Jesus veio preparando esses povos. Esse enxerto, né, esses espíritos que vieram de Capela, ajudando-nos, aqueles que eram os terráqueos, né, a desenvolver o seu potencial, para nós chegarmos ali. Então, os romanos estavam no planejamento de Jesus. Para quê? Formar uma região única, com um governo único, objetivando o quê? A vinda dele. Tudo preparado. Só que como nós somos difíceis individualmente e coletivamente também, o que os romanos fazem? Estava tudo direitinho. Os prepostos prepararam, enviaram espíritos nobríssimos. E devemos lembrar que foram os romanos que nos trouxeram, junto com os atenienses lá da Grécia, né, a lei e institucionalização do casamento. Nós devemos os romanos. Quando chegou a isso, ao Império Romano, o que acontece? É a maturidade material do planeta Terra. Porque nós já tínhamos uma lei escrita, normas estabelecidas, apesar que as pessoas abusavam, né? Era um império, né? Os nobres e tal. Então, apesar desse esforço do Mestre Jesus, houve uma opção de Roma, por quê? Pela guerra, pela dominação sangrenta, dominar os povos, que o objetivo não era esse. Sim, eles dominavam, mas eles não impunham a cultura deles. Na verdade, eles mesclavam-se. Eles só não aceitaram o cristianismo, os ensinos do Mestre Jesus. Perseguido por cerca de quase 300 anos, de 250 a 300 anos. A perseguição aos cristãos novos, aos cristãos, só terminou com o Dito de Milão, 13 de junho de 313, quando Constantino disse que ser cristão não tinha problema. Estou falando minhas palavras. Mas foi perseguição. 1 milhão de cristãos foram mortos. Mas Jesus sabia disso. Então esse povo que tinha o objetivo de unificando e auxiliar a propagação dessa ideia nova, por quê? Jesus preparou. Quando estava pronto, o que ele fez? Ele veio pessoalmente. Aí, outra fase, a maturidade espiritual do planeta Terra. Olha só, tudo se encadeia, tudo aos poucos. E mesmo aí a gente tem que entender, mesmo com grandes esforços individuais ou coletivos, muitas vezes nós nos comprometemos. Os romanos, aqueles que realmente optaram por destruição, eles iam resgatar através dos tempos. E nós, como espíritas, né, sabemos que existe a lei de causa e efeito, individualmente nós resgatamos e coletivamente nós também resgatamos. Lembremos que os bárbaros, quando invadiram o Império Romano e destruíram tudo, diz Emmanuel, eles levavam até sal, eles queriam destruir mesmo, para salgar os terrenos cultivados, para que não nascesse mais nada. Era uma destruição total. O ódio
os godos, visigodos, né, astragodos, os hunos, vieram realmente para destruir tudo aquilo, até que em ponto que eles chegam e destroem o Império Romano. E vão resgatar mais tarde esse grupo de espíritos de barro, em situações mais tarde que vão surgir, não vamos entrar nesse assunto, para o resgate coletivo. A Grécia, nobre e digna do intelectual, né? Ela resgatou. Que a Grécia depois foi dominada e todos os gregos, como eles tinham uma cultura excelente, o que faziam? Eram muito requisitados para serem escravos, para educar os filhos dos nobres. Foi um resgate. Por quê? Porque levaram à morte um espírito nobríssimo, Sócrates. Houve a decadência e eles, a grande maioria, acabaram escravos, atendendo às necessidades e levando essa cultura, esse conhecimento para outros povos, mas através da escravidão. Olha só, né, os processos, né, de resgate individual e coletivo. Jesus então vem pessoalmente, estava pronto, ele veio no momento e num povo que era exilado também de um mundo em que eles não comportavam mais ele estar lá. Mas tinha uma característica. Qual era? A crença no Deus único. Tudo planejado por Jesus. Mas ele tinha outra característica ruim. Era uma virtude, a crença no Deus único, próprio para que Jesus viesse e trabalhasse, porque ele não precisava perder tempo com certas coisas, mas o orgulho da raça. Eles não se misturavam. Era uma ilha cercada por povos pagãos, quer dizer, que acreditavam em vários deuses. Não eram maus, acreditavam em vários deuses, é a cultura deles. Mas o orgulho, Jesus teve essa dificuldade, eles não aceitavam estrangeiros, eles não gostavam. Então era uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim Jesus vem nesse povo, por essa característica, que eles tinham a crença num Deus único, trabalha-os para que houvesse toda a divulgação. Aí a gente lembra dos 12, lembra dos 500 da Galileia e tantos outros que se espalharam, né, por tantas regiões no planeta Terra para levar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então ele veio pessoalmente. Aí tem até uma música, ele veio, não sei se vocês já viram, o Mileco cantava, né? Aí eu peguei aqui, ó, ele veio, pão da vida e luz do mundo. Nós necessitamos do pão material, né? Eu fui sair de casa, minha esposa, eu saí de casa, gente, era 15 para as 6. Quando foi 5h30, não vai tomar café? Não, fiz um café quentinho para você. Eu já tomei o que estava ali. Por isso que você não achou nada na garrafa. Já estava preocupado, não, você não pode sem comer. Não, dá, eu vou me alimentar de outras coisas. Nós necessitamos do pão material. Mas esse pão que Jesus está falando aqui é outro. É o pão que alimenta o espírito para toda a eternidade. Reconhecermos que nós somos espíritos eternos, estamos aqui de passagem. A gente ainda tem medo de morrer, né? Mamãe está com 84 anos. Aí eu vi a mãe de um narrador, agora com 83, desencanou. Aí quando eu penso, e mãe, fulano com 82 foi, e 81, mãe, agora vai 83. Aí ela olha, ri, nós temos medo, mas nós estamos aprendendo que sim, apesar justa, a saudade, tá, gente? Não tem, claro, da mamãe. Ela foi visitar lá no domingo, gente, que comida gostosa. Não existe comida como da mãe. Pode ser que tenha uma exceção, mas não tem. Pouco quando ela botou, ela capricha, 2 bifão enormes, cebolado. A mãe não vai aguentar, eu perdi até a respiração de tanto comer, mas para agradá-la, não, eu vou comer outra coisa, comer um ovo aqui, porque ela tem outras complicações, aí a alimentação dela é um pouquinho. Então vocês veem, a gente fica com receio, mas eu sei que tanto ela como eu um dia vou retornar ao plano espiritual. Então nós começamos a aprender. Então estamos fazendo um exercício nesse sentido. Então é o pão, esse pão, o pão espiritual que nos alimenta para todo sempre. Aí diz ele assim, luz do mundo, sim, é como se Jesus fosse essa lâmpada. Lembra dos insetos como fazem, né? E adoram ficar, né? E nós, por quê? Todos nós estamos convergindo para ele. Todos nós.
Não tem como. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que segui-lo. De preferência mais cedo, né? Porque isso vai nos trazer certas felicidades e vai nos evitar vários problemas. Uma das coisas mais difíceis, acho que foi o Chico que falou, é perdoar pra gente. Por isso a gente vai ver os processos obsessivos, né? Espíritos encarnados que a gente deixa na retaguarda, né? Nossas ânsias de conseguir as coisas, pelos nossos interesses pessoais, né? Então o perdão não é fácil. Nós mesmos, né? Às vezes temos dificuldade de perdoar uma pessoa ou outra, uma coisa ou outra, né? Temos essa dificuldade. Então ele fica muito difícil. Mas existe um roteiro dizendo, é melhor perdoar. Ou pelo menos, já que não está... Porque, vocês já viram, acontece uma coisa há 20 anos atrás. Uma pessoa te ofendeu. Tu fica 20 anos sem ver a pessoa, quando tu encontra a pessoa, a única coisa que você lembra é disso. Não, eu já passei por essa experiência. No ambiente de trabalho, eu trabalho num hospital, uma determinada funcionária foi descortês, a pessoa não estava presente. É uma maternidade, ela passou muito mal, mas ela teve neném e precisou ser transferida. E eu trabalho burocraticamente, então eu recebo os prontuários. Isso já faz uns 7 ou 8 anos. E quando ela me trouxe o prontuário, porque tem todo um procedimento, né, burocrático que tem que ser feito, parece que a burocracia acaba, mas não, o procedimento tem que ser feito. Aí ela me entregou aquilo. E ela, para mim, gente, uma pessoa séria, praticamente não ria, uma pessoa séria complementada, era um auxiliar na área da enfermagem. Ela chegou e me deu prontuário assim, primeira vez que ela fala comigo. Ela falou, é um prontuário desse traste. Sabe que aquilo mexeu comigo? Eu não falei nada, mas então, obrigado. Toda vez que eu vejo, a única cena que me lembra dessa. Eu não vejo ela há alguns anos, uns 3 ou 4, até antes da pandemia. Mas eu um dia até estava no refeitório, eu janto, eu trabalho à noite. Se eu a primeira coisa que eu vou lembrar, vou tentar fazer um exercício para não fazer isso. Então, nós estamos vendo. Então, Jesus é a luz do mundo. Sim. Ele é aquele em que nós, o quê? É o nosso modelo e guia, como está na doutrina espírita. E que nós vamos buscá-lo. E deve ser gostoso. Na internet, no WhatsApp, né, a gente recebe um monte de mensagem. Aí você vê Jesus abraçando, né, recebendo um evento. Vai ser gostoso, né, quando ele for abraçar a gente. E o danado, né, o Mestre Jesus conhece todos nós no íntimo. Ele falou isso para Públio Lentulus, lá em Roma, né? No lago de Carfanaum, quando Públio Lentulus, então hoje Emmanuel, né? Esse processo não quis aceitar, ele deu um minuto para você me aceitar ou não. Vai ser melhor, estou falando minhas palavras, você me aceitar, vai ser melhor. Ele aceitou, mas teve vários problemas, né? Então ele aceitou posteriormente, mas no momento não. Porque Jesus, ele é o seguinte, ele falava e ele observava nossos pensamentos, a capacidade dele, e aguardava a resposta. Aí ele deixou, Públio Lentulus ficava pensando. Lembrou do imperador romano, da beleza do Império Romano, do orgulho da raça, como judeus, romanos também. Não, eu quero Roma. Era senador, tá? Jesus então vira-se e vai. Ele, no livro, né, no fim da existência dele, há 2000 anos, né, ele vai, no fim da existência, realmente se tornar assim, entendendo que o Mestre Jesus era o caminho. Então, essa é a luz que todos nós vamos seguir. Não quer dizer isso, como foi dito aqui, né? Posição social não importa. Porque nós sabemos que as posições sociais têm é uma metodologia para que nós, espíritos, possamos, né, desenvolver o nosso potencial. Você não vai poder ser engenheiro, médico, mecânico, cabeleireiro, em todas as existências. Você tem que desenvolver um potencial. Tem pessoas que têm outras profissões, mas são excelentes desenhistas.
Tem pessoas que têm uma capacidade de música, tem outros que têm nas artes e às vezes estão em outras profissões. Mas onde ele traz isso? Você não aprendeu agora? Do ontem. Mas ela está o quê? Reservando para outras circunstâncias. São os aprendizados que nós vamos fazer. Aí vem ele, tinha um olhar quente, profundo e solene tinha voz. Imagine o olhar dele. Nós vamos ver na obra de Amélia Rodrigues, Espírito, né? Tem várias. Se vocês não conhecem, vocês leem, vocês vão se emocionar. A primeira eu chorei, tá? E dizem que o homem não chora, né? Pelo menos mudou de uns anos, mais décadas para cá. Mas eu estava num ônibus da empresa, cheio de homens, e eu estava lendo uma passagem do Mestre Jesus e a mãe dele, Mãe Santíssima. E começou a sair lágrimas nos meus olhos. E eu tirei logo, porque são meus colegas de trabalho, um monte de homens, não aceitam essas coisas, homens chorando, tá? Então, mas foi uma emoção e eu passei a gostar e a gente começou. Então, em todo esse livro, o olhar dele, o mancebo rico, Nicodemos, por exemplo, quando o viram, olharam nos olhos dele, eu amo esse homem. Não sei de onde eu conheço ele, eu amo. Interessante, imagina a nossa visão, né, dele. E solene tinha voz quando ele falava. Num livro de Emmanuel e Chico, meu Deus, 50 anos não foi 50 anos não. Desculpe, existe um caso em que Jesus estava fazendo uma palestra a um grupo de pessoas e Públio Lentulus, que lavou as mãos? Pilatos. Desculpe, Pilatos. Me fugiu agora, Pilatos. Pôncio Pilatos tinha uns assessores. Imagina, Pilatos já não era boa coisa, coitado. Era um espírito totalmente desvirtuado. E quem imagina que os assessores dele seriam o quê? Só para fazer coisa ruim. Então, esse assessor, há 2000 anos, no mesmo livro, quando recebeu Públio Lentulus, a Lívia, sua esposa, para recepcioná-los, que eles foram para Galiléia, ele fez uma festa e nisso o assessor dele tinha ouvido falar Jesus falando na praça e ele falou, sentou. Ele disse que quando ele olhou para Jesus, e é mau, fez muita maldade esse assessor dele. Quando ele viu Jesus, ele deu um negócio nele, ele se acalmou, tranquilizou. Tinha um banco, ele sentou, ele não tirava o olhar dele. Ele disse que ele contando isso na festa. Aí Pôncio Pilatos, veja só, quem diria, você, como ousa falar isso aqui? Não, Pilatos, ele tem um magnetismo, um olhar dele, é incrível, a voz dele, eu não aguentei, eu sentei, eu não consegui me manifestar, tive que ouvi-lo. Olha só, está aqui o poeta fazendo a música, aí conta, ele veio, mãos vazias e desarmadas. É o príncipe do amor e da paz. Não tem como. Tudo o que ele fazia justamente como um exemplo para nós, para que nós possamos buscar realmente esse amor e essa paz. Claro que nós não conseguimos amar assim a toda a humanidade, mas temos amores nos lares, temos amores no meio de trabalho, temos respeito por várias pessoas, carinhos por várias pessoas, não temos? Então é um início, é um exercício, por isso as coisas vão caminhando calmamente, até que nós vamos ter realmente aquele amor. Por exemplo, qual foi o espírito? Mahatma Gandhi e Chico. Por que eles não perdoam? Porque eles não se ofendem. Eles não se ofendem mais. Lembra que Mahatma Gandhi foi assassinado, né? Ele estava passando, um rapaz veio e atirou nele pelas costas. Ele virou e sorriu para ele, para o rapaz. Olha só, esse espírito. Vamos chegar lá. Esse é o objetivo. Porque nós temos um modelo e guia. Aí vem, nem escudo nem espada, só amor para todos nós. Ele trouxe a paz.
a busca, e nos conhece, ele sabia que isso é um processo lento e que nós temos que levar algum tempo para fazer, para exercitar. A gente, com nossos amores, a gente de vez em quando chama de chato. Vocês não têm esse problema, né? Mas eu já chamei minha esposa de chata algumas vezes. Inicialmente escondido, bem longe, né? A gente se afasta, chata. Mas às vezes ela escuta, que ouvido, porra! Por quê? Eu estou com dificuldade de aprender, gente, que a toalha, quando você vai botar no varal, você bota a parte de dentro, né? A parte que é de dentro, onde tem a etiqueta, né? Porque é a parte que você se seca, né? Você não seca a parte de fora. Demorou para me entender isso. Aí tudo bem. Fui estender, aí ela, não está certo esse estendimento seu aí, esse que você está estendendo. Por que não está? Pelo menos uma coisa que você aprendeu esse tempo todo, é botar ela no lugar certo. A parte de dentro, tá? Etiqueta para dentro. Exatamente. A parte, isso eu aprendi. Mas ela achou que a minha forma de botar naquele varal que tem dentro de casa, né, não estava correto. É chata, né? Cadê, né? Detalhes. Mas é meu amor, né? A gente fala assim, mas daqui a pouco está segurando a mão, conversando, abraçando, e assim. Tem esses momentos, são nossos amores. E esse, muitas vezes, as pessoas, é o amor de um casal. É, às vezes, uma discussão, não com agressão, estou dizendo, uma discussão de troca de ideias, para se acertar. É o cafezinho que você faz, é um copinho d'água, você diz, filho, um copinho d'água. Ô filho, não vai sair se alimentar não, tem que beber água. Você não é mais novo. Você tem que se hidratar, porque eu tinha essa mania. Eu sempre saí, não bebia água não. Eu ficava 5, 6 horas na rua, mas não, tinha que beber água. Alimentação, então, nem esquentava. Então, não, agora está diferente. Então, isso é um amor de um casal, das pessoas. Um relacionamento com os filhos, com os pais. Esses detalhes, um copinho d'água, uma sandália, o pai chegou, o que precisa? Preparar as coisinhas assim. Esse realmente é o caminho. Porque quando você começa a se preocupar com isso, e isso é o que o Mestre Jesus quer. Ele diz assim, toda noite sem estrela ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Isso individualmente conosco. Mesmo em momentos bem difíceis, e todos nós temos, tá, gente? Existem dificuldades materiais, dificuldades espirituais, uma preocupação com o nosso ente querido, com um amigo, né? Hoje, então, na internet, quantas pessoas pedem prece pelos seus entes queridos? Juntam-se 1.000, 2.000 pessoas, às vezes, para pedir prece. Sim, nós sabemos que nós podemos pedir prece por nós e por outrem. E que sai de nós vibrações que vão atender o outro. Lembra daquela passagem do Chico? O Chico estava apressado para pegar o ônibus e uma senhora que morava na rua tinha pego uma carta e que o doutor Bezerra Menezes passou um remédio. Só que ela não estava entendendo. Aí o Chico, minha senhora, não posso agora, eu estou atrasado. E o ônibus passava lá, disse, Chico, se eu peguei esse ônibus, eu não pego, eu não. Aí o Manuel falou, ele já não ia atender, falou assim, atenda. Aí tá legal. Aí ele orientou, esse. Quando ele aí se despediu, foi. Aí Emmanuel, o Espírito, falou, olha para trás. Quando o Chico olha para trás, dela vinha uma carga elétrico-magnética positiva que atingiu o Chico. Puf! Ele assistiu. Aí o Emmanuel falou, já pensou se ela se mandar para o inferno? Não, como nós emitimos, né, as nossas vibrações, então é um exercício. Aí nós vamos chegar aqui no amor, né? Aí diz aí, então nós temos ele através da busca por ele, né, através da prece, e nós também devemos lembrar, e como espírita nós sabemos que não é só orar, existe também o labor. São Bento e acho que São Bento e São Gregório, no segundo século, quando entrou no segundo século, os cristãos ficavam no deserto, não tinham um local para se reunir e fazer as coisas, as suas orações. O que eles fizeram? Por orientação do plano espiritual, os mosteiros. Elaboraram os mosteiros. Então,
Todos eles iam para o mosteiro, ficavam lá orando, tá? Porque tinha um ambiente. Só que eles chegaram à conclusão, não pode ser só isso, não é só orar. Há necessidade do labor. Então eles vão fazer todo um trabalho de que orar e laborar, porque a preguiça é veneno da alma. Olha só, desculpe se o termo veneno da alma. Então há necessidade da ação, porque nós ocupamos nossas mentes, nós acabamos sendo úteis a outras pessoas, tá? Aí ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma. E não agitou, gente? Lembra os pescadores, aqueles 12? A vida era tranquila, pescando, indo para casa, tranquila. Eu vou tirar um exemplo meu. Eu era antes de entrar na doutrina espírita, era o seguinte: eu trabalhava, já trabalhava, e eu ia para casa e ficava em casa. Aí o pessoal já estava preocupado, porque eu fui o último a casar e o mais velho. Mesmo sendo um homem, estava me impressionando, gente. Eu pensei que só as mulheres tivessem essa pressão. Todo mundo antes de mim casou. Eu não. E a casa? Aí, meu irmão tornou-se espírita e começou a levar livro. Eu comecei a ler. E deu vontade de ir numa instituição espírita. Aí acabei numa instituição espírita aqui em Quintino Bocaiúva, que é o Caridade, se eu não me engano. E ali, virei farrista. Só chegava em casa à meia-noite, todo dia, tinha dia que eu ia do trabalho direto para as atividades. E tornei minha mãe, meu filho, cadê você? O que você estava fazendo? Mãe, agora não tem tempo para mais nada. É em reunião não sei de quê, compromisso não sei de quê, para isso aí é estudo, é encontro no fim de semana, feriado, encontro. Era o labor. Para preparar o trabalho, né? Buscar o conhecimento para tentar ser útil. A evangelização infantil que eu comecei, né? Aí os cursos de estudo, porque nós somos todos multiplicadores. Todos nós somos multiplicadores, né? Então nós aprendemos para podermos passar para outro, como os espíritos superiores fazem conosco. Eles são multiplicadores. Aí diz então, ele veio, agitou a nossa alma e tirou a nossa calma. Então, ó, acabou aqui, né? Você está o quê? Morno, né? Você começa a se agitar, começa a buscar, começa a querer ser útil de alguma forma. Esse é o objetivo. Então te agita, aí você sai. E o que você acontece? Você começa a querer voar. Estou usando o termo. Esse é o objetivo, tá? Então, mas nos trouxe a sua paz. Sim, a paz de consciência, do dever cumprido, né? Todo isso é o objetivo. Amélia Rodrigues, ela diz aqui, ó: fazer homens fortes e puros como as criancinhas, eis a meta do espiritismo, tornando-os hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é o objetivo. Porque nós vamos começar a fazer uma análise, né? Preocupar com os outros. Jesus mesmo, no diálogo com Simão Pedro, até que hora? Desculpa. Quase na nossa hora, né? Tá? Tá mais ou menos, já está pronto para acabar. Só pode mais 5 minutos, desculpa. Tá bom. Simão Pedro foi indagar ele, porque Simão Pedro, numa atividade que estava tendo na casa dele, casa de Simão Pedro era agitada. Jesus utilizava e um monte de gente ia buscá-lo, tá? E ele viu o inimigo dele passando. E a lei entre os judeus era clara: o inimigo nada. Se não tiver defeito, a gente tem que botar. Estou falando minhas palavras. Eles eram assim. Se tiver defeito, a gente botava. Então ele disse: olha, um dos 12, Simão Pedro estava querendo o quê? Esganar ele. Ele não estava, ele só aguentou porque Jesus estava na casa dele atendendo e ele também estava ocupado. Quando vai à noite, Jesus, então, a multidão se dispersa, ele pega os 12 e os outros, alguns outros, e começa a orientar, espera eles indagarem, orientam sobre várias coisas. E Simão Pedro perguntou a ele: mestre, quem são os nossos inimigos? Estou resumindo só. Ele disse que nossos inimigos, inimigos de cada um, não está no exterior, fora de nós, está dentro de nós. Orgulho, ele cita. Egoísmo e ignorância. A ignorância é o desconhecimento das coisas. Por isso devemos buscar estudar.
compreender e entender, somente as leis divinas. Apesar que há truncos, né? Mexeram muitas coisas, mas o que a doutrina espírita traz? Jesus não informou lá no Monte das Oliveiras, depois da Santa Ceia, né? Lava os pés. Ele sabia que ia ser preso, traído. Ele falou o quê? Que ia, porque perguntaram, mestre, porque já era uma despedida, e eles notaram, os apóstolos, mestre, vai nos deixar só? Não. Eu roguei meu Pai e Ele vai vos mandar o Consolador prometido, que vos lembrará e vos esclarecerá, porque muitas coisas serão adulteradas. E aconteceu. Então a doutrina espírita é o retorno àquela simplicidade do Mestre Jesus. E entender hoje as parábolas, os ensinamentos, na visão espiritual. Porque se você não colocar uma visão espiritual, você não consegue entender o que ele disse. Porque ela foi adulterada de uma forma ou de outra. Então o objetivo do Espiritismo é esse, né? Nos tornar. Aí vem a Carta Magna. Aquela em que, né? Cadê você? Está aqui. De vez em quando a gente se perde. Eu não gosto de pegar muito livro não, a gente tenta lembrar, né? É aquela em que ele vai nos trazer todas essas informações, esse roteiro. Bem-aventurado, felizes, né? Eu não vou citar elas, que eu acredito que todos nós aqui conhecemos, né? Tá? Elas todas têm uma... É só ver o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma abrangência enorme, tá? Mas é o roteiro seguro. Serás feliz. João anotou, de um dizer de Jesus, o seguinte: tu sabes, nós sabemos, vírgula, bem-aventurado sois, felizes sois, se fazes. Entendeu? Tu sabes, vírgula, bem-aventurado, felizes, se fazes. Então há necessidade de uma ação da nossa parte, não esse exercício. Vocês vão pensar, eu estou mais aí do que aqui, tá, gente? Vocês estão sentados aí, mas eu estou mais aí do que aqui. De vez em quando. Eu estou falando, mas eu também estou no esforço, na luta, tá? Para que também possa, não só sabendo, exercitar e fazer esse aprendizado diário. Aí só para a gente encerrar, a Amélia Rodrigues diz o seguinte: a sua simplicidade na síntese perfeita do seu conteúdo, das boas aventuranças, abordando os elementos essenciais para a vida, constitui o máximo para o respeito à criatura ao qual lhe compete realizar e receber as bem-aventuranças. Legislação de amor e de justiça é o código de honra baseado nas leis naturais da criação. A pessoa humana aí se engrandece e exalta, assumindo a real posição de filha de Deus. E terminando a dizer, os bem-aventurados ainda permanecem as bem-aventuranças ainda permanecem desafiadoras, aguardando ser meditadas para que, vividas, conduzam à terra o homem lutador e sofrido na direção excelsa do reino dos céus. É o roteiro. Nós temos o roteiro. Vocês lembram Querido de Barçanufo, quando ele desencarnou, ele solicitou que um espírito, eu não sei qual foi o espírito, que pudesse pedir a Jesus que ele queria fazer um hospital no plano espiritual, o Hospital Esperança. E foi atendido, foi concedido, ele fez. E uma das características desse Hospital Esperança no plano espiritual é justamente para receber principalmente espíritas desencarnados. Mas qual o problema? É que nós temos um problema. Sabíamos muito e fizemos pouco. E a nossa consciência fica necessitando de psiquiatria, de terapias. Interessante. Eu fiquei preocupado quando eu li esse livro. Puxa vida. Mas é uma preocupação justa, eles vão fazendo. Então, uma das características desse hospital é isso. E eu esqueci agora o livro que relata esse hospital e os trabalhos que eles têm. De espíritas, vários espíritas falharam em várias missões em que eles são resgatados em situações às vezes dificílimas
pelos comprometimentos que eles fizeram. Tem as enfermarias, tem um atendimento psiquiátrico, terapêutico, né? E um caso que me chamou a atenção foi de um espírito que veio para ser espírita político. Ele falhou, veio. Ele teve tanta vergonha pelos conhecimentos que ele tinha. Quando ele desencarnou, ele fez o seguinte, ao poder do cérebro, ele caiu numa região das trevas, mas como ele tinha vergonha de si mesmo e queria se esconder, ele criou, vinha da mente dele, substâncias que o envolvia e fazia um casulo. Não tem a borboleta, a lagarta? Ele fez justamente isso. A ponto de quando ele foi levado, resgatado para o Hospital Esperança, houve necessidade de uma cirurgia. Muita prece, cirurgia, para que tirasse ele daquele casulo. Por quê? Conforme o bisturi passava, o cirurgião fazia, ele criava na mente outros, aí ia ocupando o lugar. Então aí tinha o anestesista, era uma médium desencarnada, tá? Também existe a mediunidade entre os espíritos desencarnados, em que ela agia no cérebro dele para evitar que ele produzisse mais elementos para ficar dentro do casulo, até o ponto em que ele foi tirado. Então vocês veem, a consciência dele dos conhecimentos da falha era dele, ele queria se esconder de todos. Então a gente vê aí, né? Então a carta está aí, então ele terminando aqui, então, o reino, que no entanto já tem sido hoje, já tem início hoje, aqui e agora, no mundo transitório por onde deambula. Então, gente, a gente não entrou em detalhe da carta em si, das bem-aventuranças, mas quis mostrar que ela é uma carta roteiro para todos nós. E que ela existe, nós, acredito que todos aqui conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo não conhecêssemos através da doutrina espírita, conheceríamos através da divulgação em outros órgãos, em outras religiões. Então nós chamamos o roteiro. É difícil? Sim, mas diz Joana de Anjos que a gente anda distraído. Tem até uma música aí, né? Que a gente anda distraído. Nós temos que viver, trabalhar, estudar. Podemos ter 2 empregos, 3, podemos. Não tem problema. Mas não esqueçamos que há necessidade do espiritual. Porque a nossa passagem aqui é temporária, é transitória, como foi dito aqui. E esse espiritual é o pão que nos alimenta para toda a eternidade. E à medida em que nós vamos melhorando, imagine, gente, se a gente continuar assim meio certinho, né? Fazendo umas curvas de vez em quando, o que vai acontecer, né? Porque Joana de Anjos diz o seguinte, o Espírito, que mesmo numa existência muito bem planejada, a gente sempre dá umas nuances, né? Ocorre, né? Mas assim, errar menos. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Ação e Reação, de André Luiz. Ação e Reação, que tem uma estatística dos espíritos que reencarnam, eu não sei, porque esses livros são de 1940, que dos espíritos que reencarnam, a grande maioria não são comprometidos. Uma porcentagem bem grande assume outros compromissos. Depois de uma porcentagem que estaciona, menor. E os que conseguem, é uma porcentagem bem menor. Tem uma estatística nesse livro, acho que é isso mesmo, Ação e Reação, de André Luiz. Muito obrigado a vocês, felicidades a todos e até a próxima. Obrigado, meu irmão. Vamos passar então para a segunda parte, que são os passos. Aos irmãos que vão assistir a palestra, que a paz de Deus continue com vocês nos seus lares.